Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mais uma vez, novamente, de novo, estamos aqui. E eu te pergunto, meu amigo, bora empreender, disseminando a cultura do empreendedorismo mais uma vez aqui. O Sebrae traz para você conteúdo de primeira qualidade. E antes da gente começar, eu quero te pedir, meu irmão, por favor, que compartilhe esse vídeo, curta, comente, jogue nos grupos da família, jogue no grupo dos amigos, na galera que quer fazer acontecer, que quer fazer o seu sonho se tornar realidade, que é de ser um grande empreendedor, certo? E hoje a gente tem um cara aqui que pode ajudar a gente naquele negócio. Você é meio ou não, ele está aqui para esclarecer umas grandes dúvidas que nós temos, que é imposto de renda. Rodrigão, meu amigo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Rapaz, antes de mais nada, conta pra galera o que é que você faz com o Sebrae. Qual é o seu relacionamento com o Sebrae? Pronto, eu sou consultor do Sebrae, então eu trabalho com duas áreas. Uma é a finanças, então como economizar, como fazer controle financeiro, custos, né, toda essa parte em si. Gostei. E a parte tributária, que é como pagar menos imposto também. Então, como tem a parte, então, justamente essas duas partes que eu trabalho. Então, no Sebrae eu sou consultor financeiro e tributário. Vixe, meu Deus do céu. Agora, assim, vamos lá, esse negócio de como gastar menos, assim, você tocou no assunto agora que doeu, né? Porque a gente brasileiro, a gente não é um povo gastador. Ganhamos 20, gastamos 25. Né? E assim, pra galera que tá começando a empreender, quais são, assim, esses gargalos que você nota, assim, logo de começo? Ali o MEI que tá começando a fazer seu negócio em casa ou na internet, quais são esses grandes problemas na parte financeira, assim, que a gente nota? O primeiro problema é o seguinte, a gente começa, a grande maioria do empreendedor, ele começa por um empreendedor por necessidade, que é aquele que vai criar algo para poder suprir a sua própria necessidade. Sobreviver no mundo. Isso, né? Mesmo, para sobreviver. Então, eu vou ter que montar alguma coisa, senão eu vou passar fome. Sim. Então, começa por aí. Então, assim, para você empreender, primeiro você tem que conhecer da sua atividade, né? Se eu vou montar um restaurante, no mínimo eu tenho que conhecer das regras de restaurante. Sim. E o maior problema que nós temos nessa parte financeira é começar sem ter dinheiro nenhum. E a gente sabe muito bem, né, que no início você nem sempre vai começar logo a ter lucro. Então você precisa ter aquele dinheirinho que a gente chama de capital de giro para pelo menos manter uma parte inicial aí. Porque a tendência é que você vai crescendo e vai somando tudo isso, tirando seus gastos e começa a sobrar. Mas às vezes a gente já começa hoje, já que amanhã já tem o lucro, e aí eu fico muito brincando. Um dos problemas que acontece muito, sabe o que é? Primeira coisa que eu faço, eu vou comprar um carro. O aro 20, rebaixado, som de mala. Esqueça tudo. E aí esquece que não pagou nem entrada, ficou zero de entrada, né? No pé, então, financiou no pé. E aí para poder mostrar para a sociedade que eu tenho um carro, né? Eu queria ter essa coragem. E aí já começa um problema por aí. Então as finanças é muito importante, né? Justamente porque a gente precisa realmente controlar o nosso dia a dia. E um grande gargalo que eu encontro com os empreendedores é não anotar o que entra e o que sai. E aí quando ele não anota o que entra e o que sai, muitas vezes chega no final do mês e não sabe para onde foi o dinheiro. E aí esse dinheiro justamente acontece o quê? Vai muitas vezes nas coisas pequenas do dia a dia. Cara, isso acontece muito comigo em viagem. Porque quando eu viajo, eu crio um salário da viagem. Eu crio o dinheiro da viagem, assim, né? Eu separo assim, ó, não, isso aqui é o dinheiro da viagem. E aí ele não sei o que acontece, Rodrigo. Vai embora assim, né? Ele desaparece, assim. É porque a gente começa a gastar, sabe por quê? Pelo nosso sentimental. Às vezes a gente compra porque não tá nem com vontade, mas tem aquele cheiro ali da pipoca, eu vou lá e quero, então tem essa. Então alergia a marisco, eu vou para aquela Liberdade em São Paulo, eu compro tudo camarão, depois eu tô com antialérgico e eu vou ficando... Então, são situações assim. E a gente acaba comprando por quê? Porque a gente tá feliz, a gente compra porque tá triste, compra porque brigou com a esposa. Então a gente acaba... O dinheiro, ele acaba fazendo com que muitas vezes a gente... Até a falsa sensação do dinheiro, que é o cartão de crédito, né? Sim. Então você acaba comprando e esquece que tem a fatura para pagar lá no final. Isso acontece também no empreendimento. Que às vezes eu vou comprando demais e não consigo vender aquele produto. E aí quando você não consegue vender aquele produto fica no estoque. Né? E aquele estoque também é dinheiro parado, né? Então precisa girar, a moeda, vamos dizer assim, precisa circular. Então você compra mercadoria, você precisa vender, você vai prestar o serviço, você precisa receber. E aí muita gente não controla nem o que tem para receber. Né? E aí começa a inadimplência, tudo aquilo, né? O famoso veaco, né? O famoso veaco, aí eu conheço vários. Agora, deixa eu tirar outra dúvida aqui com você, bicho. O que é que você acha do cartão de crédito? Isso no sentido de, eu não estou nem falando de empreender, estou falando do cidadão mesmo, normal ali. Cartão de crédito ou débito, velho? O que é que a gente faz? Então eu tô ali, o cara, o cidadão ali que ganha seus 2 mil no mês ali. E ele tem um limite de R$2.000 no crédito. É mais vantajoso ele papocar o crédito e manter um caixa?
Ou ele gastar o débito mesmo e não mexer no crédito? Uma situação que eu uso muito nesse sentido, até eu mesmo, eu não compro nada no dinheiro, certo? Eu compro tudo no cartão. Mas porque assim, eu faço todo o controle e aí eu tenho vários cartões, um cartão me dá vamos dizer, tem algumas situações específicas. Um cartão, quando eu viajo, me dá acesso à sala VIP, outro cartão me dá desconto, outro cartão me dá justamente, eu consigo parcelar. Vamos dizer, o produto lá é R$100. Quanto é à vista? R$100. Não vai me dar desconto não? Não. Parcela para quantas vezes? Para 5. Você pode passar no cartão para 5 vezes e dependendo do seu cartão, você consegue antecipar a fatura com desconto. O Nubank ele tem uma antecipação boa, né? Isso mesmo, tá em média 10 e pouco ao ano de parcelamento. Então você compra, em vez de você comprar em dinheiro, você compra no cartão e antecipa e você vai ganhar dinheiro com isso. E o Nubank dá para zerar, né, as faturas, né? Você já paga tudo. Isso, e você faz isso. Outra situação que eu uso muito, eu compro muito no cartão, porque ele vai juntando pontos, depois você troca por viagens. Sim. Então são várias situações que você acaba tendo. Tem cartão também que você consegue fazer compra. Quem compra muito pela internet, quando é compra internacional, tem um imposto chamado IOF, que é Imposto sobre Operações Financeiras. Tem um determinado cartão que o IOF é zerado, vem na fatura, depois ele te devolve. Então o cartão ele é bom, agora para quem tem controle, para quem sabe usar. Sim. Eu não sei se eu morro de medo. Eu até que sou controlado assim. Eu nem tenho um cartão de crédito. Eu fiz um cartão de crédito por causa das coisas da Apple. De aplicativo, iCloud, essas coisas, né? Eu tenho medo, bicho, de me entrar numa dívida e não conseguir sair mais nunca. E não sei como que sai, com morro de medo do SPC, Serasa, essas coisas. E a taxa de juros é alta no teu cartão, então tem que ter esse cuidado mesmo. Então, se souber usar o cartão, é a melhor coisa que tem. Agora, se não conseguir controlar, é melhor comprar numa vista, porque eu sei que vai atrasar, e aí vira uma bola de neve mesmo. Tem que ter esse cuidado. E a mesma coisa acontece com o empreendedor, porque a empresa também tem cartão de crédito. Sim. Então você pode também usar com algumas datas de pagamento para ganhar mais tempo para pagamento. Então, para fazer dinheiro, né? Para fazer dinheiro, então são situações que podem acontecer. Mas aí a situação que a gente está aqui para chorar é o imposto de renda. Né? Porque sempre é uma dúvida, tem uma galera que joga na mão do contador, tem uma galera que não, que fica tentando desenrolar o seu próprio imposto de renda. Mas antes de entrar nesse assunto a fundo, eu queria falar sobre o MEI. Porque todo mundo quer MEI, sempre fala, vou fazer meu imposto de renda, mas como é essa história para o MEI? Não é bem imposto de renda. Porque é o seguinte, nós temos o seguinte, quando você abre o MEI, você tem lá o CNPJ. Sim. E o CNPJ, o fato de você ser MEI, você não é obrigado a mandar declaração de imposto de renda à pessoa física, só por esse fato. Então, uma coisa é a pessoa física, vamos dizer assim, é o CPF, por isso que é cadastro de pessoa física, e outra coisa é o CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, o MEI, ele tem justamente esse CNPJ que o que ele faz no seu dia a dia no MEI, ele vai fazer uma declaração agora, que é a declaração anual de faturamento. Não é declaração de imposto de renda. A declaração de imposto de renda que o pessoal vai fazer é a da pessoa física. E aí, o problema que a gente tem, sabe o que é, Ramon? O MEI acaba misturando as contas da pessoa física com o do CNPJ. Aí vira aquela bagunça toda e não sabe o que foi de pessoa física, o que foi de pessoa jurídica e acaba tendo que pagar mais imposto por causa disso. Porque excede, né? Excede a movimentação. Porque excede a movimentação. O lance é que eu já aprendi aqui, a Aurélio até me deu grandes dicas. A Aurélio esteve por aqui, também é um consultor do Sebrae. Ele disse, a sua PF é o seu salário. Então tudo é na PJ, joga lá só o dinheiro, que é para não dar confusão. Isso mesmo. Né? É assim que funciona, né? Mas então o cara, ele precisa ter um contador, o MEI necessariamente precisa ter um contador ou dá para ele se virar sozinho? Então, pela legislação que acontece, ele não tem necessidade de ter um contador para poder fazer as suas declarações mensais. Só que dependendo do tipo de atividade, vamos dizer, atividade de comércio, porque nós temos o seguinte no meio, você pode ser indústria, comércio ou serviço. Sim. Se você tem atividade de comércio ou indústria e você comprar mercadoria fora do estado de Sergipe, você tem que pagar o que a gente chama de, popularmente, a gente chama de diferença de alíquota, que o nome técnico é complementação de alíquota. O que é isso? Eu compro mercadoria em São Paulo para vender. Quando a mercadoria vem de São Paulo, tem um imposto chamado ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Esse imposto, quando vem de São Paulo para cá, ele vem a 7%. E esse produto, aqui em Sergipe, possa ser que seja a alíquota geral, que é de 19%. Então, quer dizer o quê? Quando esse produto vem de São Paulo, vem com 7% de imposto, e quando chega aqui em Sergipe, eu tenho que pagar a diferença, ou seja, mais 12% para o estado de Sergipe. E aí, nesse caso, eu geralmente sugiro ter um contador, por quê? Porque cada produto tem uma alíquota diferente.
Então tem produto que tem alíquota de 25%, tem produto que tem alíquota de 19%. Então você precisa para poder verificar cada produto desse e pagar essa diferença. E se você não paga essa diferença, você perde seu MEI. Porque você fica com débito com o Estado e aí você com esse débito você pode perder o MEI, que aconteceu justamente agora, em dezembro, 1.500 e pouco, 1.559 MEIs perderam a condição de MEI porque não pagaram essa diferença. Só por causa da alíquota? Só em Sergipe, só por causa da alíquota. É, porque o meu é sobre serviço e eu vejo lá a alíquota na nota, né? Isso. A gente percebe lá, é o ISS, né? Isso mesmo. Então quem compra produto tem que estar mesmo no contador, porque senão dá uma confusão. E aí tudo isso vence no mês seguinte. Então eu compro esse mês, chega no mês seguinte, eu tenho que pagar sempre, todos os meses. Se eu não pago, aí o que é que pode acontecer? Ele perde a condição de MEI. Ele perdendo a condição de MEI, ele vai ser considerado uma empresa como uma grande empresa. E aí vai ter que mandar declarações mensais, que tem multas por atraso, e aí vai gerando, né, justamente essa cobrança mensalmente. E com isso, seu imposto, que você paga quase nada em comparação às outras, como MEI, você vai pagar só de ICMS 19%, fora as outras coisas. Então aí tu perde o seu meizinho ali, que é uma boquinha. O MEI é uma boquinha maravilhosa. O MEI paga R$1 de ICMS. É uma boquinha maravilhosa mesmo, não existe não. Agora, vamos para quem não é MEI. A confusão desse imposto de renda aí, como é o negócio? Tiveram algumas alterações? Sim, tivemos algumas alterações, né? Uma questão que é bem interessante nessa parte inicial é justamente quando o pessoal diz assim, eu recebo R$2.000 de salário, vou fazer imposto de renda, sou obrigado ou não? Não é só o salário que tem essa obrigatoriedade, então são várias situações. Então aqui, vamos dar um exemplo, nós chamamos isso de rendimento tributável. O que é rendimento tributável? Aquele rendimento que você vai pagar o imposto quando você tem ele. Então, se você teve no ano o valor de R$ 33.888 no ano, você passa a ser obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Sim. Mas só que você pode dizer assim, Rodrigo, mas eu não recebi esse dinheiro de salário só. Eu tenho um valor que eu recebi de doação. Doação você não paga imposto de renda. Então você é o que a gente chama de rendimento isento neste caso. E aí o rendimento isento, se você receber menos do que 200 mil, você não é obrigado a fazer declaração de imposto de renda. Então olhe quantas regras são. Primeiro, se eu tenho um rendimento que eu pago imposto de renda, que é o salário, por exemplo, salário, férias e tal, esse rendimento for acima de 33.888, eu sou obrigado a pagar imposto de renda. Sim. Mas se eu ganhei menos, não sou obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Aí vamos para a segunda situação. Tudo bem, você teve lá 20 mil de rendimento durante o ano, mas você recebeu uma doação de alguém no valor de R$300 mil. Uma casa que foi doada para você. Só pelo fato de ter recebido essa casa de doação de 300 mil, agora você é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Mas não pelo fato de ter renda, e sim pelo fato de ter recebido esse imóvel como doação. E aí você pode estar se perguntando bem assim, mas eu vou pagar imposto de renda sobre isso? Não, mas vai ser obrigado a fazer a declaração. Porque no caso, quando a gente recebe doação, a gente não paga imposto de renda, a gente paga outro imposto, que é para o Estado, que é o ITD, Imposto sobre Transmissão e Doação. Ah, então beleza. Sai de um, vai para o outro. Mesmo assim o cara tem que declarar. Tem que declarar, aí tem que fazer a declaração. Vocês aí que infelizmente receberam uma herança, que às vezes a herança só vem na hora ruim, né? Fique ligado aí que tem que declarar, que senão o negócio, o chicote estrala. Então são situações assim. Então o que acontece? O MEI em si, só o fato dele ter lá o MEI, ele não é obrigado a fazer a declaração. Porque ele vai fazer a declaração dele lá, que é a declaração de faturamento. Que tem que ter um cuidado esse ano, viu, Ramon, e você que está aqui conosco, que o prazo de envio da declaração do MEI é dia 31 de maio. O MEI, né? Já o prazo de mandar a declaração de imposto de renda à pessoa física é dia 30, um dia antes. Meu Deus. Olha que confusão. Muita gente vai rodar. Vai rodar. Muita gente. Rodar. Porque o prazo de um dia de um para o outro vai confundir tudo, mistura tudo. E não tem segunda chance, não tem repescagem não. Não tem repescagem não. Aí você vai ter a multa por atraso, né? A declaração do MEI tem um valor menor, só me engano, de R$50. E a declaração do imposto de renda, a multa mínima é 165. Sim. Porque a multa é um percentual do valor do imposto devido, de quanto você tinha de imposto. Então, que foi apurado. Então, eu já tive casos de cliente me procurar com R$2.000 de multa. Porque geralmente a gente só escuta, não, é 165. 165 é a multa mínima.
E a multa é por mês que deixar em atraso. Então, se o atraso... Vai rendendo. Meu Deus do céu, eu não sabia não disso. Minha sorte é meu contador, Jesus, senão eu não ia fazer nada disso. Eu estou desde o começo, porque... E ainda mais que eu preciso emitir nota. Bicho, que confusão. Quando mudou pro aplicativo agora do Gov, que era mais Secretaria da Fazenda, né, que foi para esse, pronto, aí acabou que já era automático, né? Você usava lá o WebSS automático, aí agora vem pro Portal Nacional, que tem que entrar, então justamente tem que ter esse cuidado também nessa emissão. Tem que ter cuidado. E dá para fazer por lá também? Tudo isso? A emissão da nota fiscal faz pelo portal. Não. A declaração o cara faz por onde? A declaração de imposto de renda você tem duas formas, tem 3 formas principais. Vamos trazer logo as 2 principais, que é o quê? Ou baixar o programa no site da Receita Federal e preencher, mas também pode fazer no próprio portal, no ECAC, né? Tem um aplicativo também, Meu Imposto de Renda, que você pode fazer, ou no próprio site da Receita Federal, no ECAC, que inclusive fiquei sabendo hoje que está sem funcionar, hoje estava ruim, tá muita gente tentando mandar, né? Então aí acaba dando instabilidade, todo mundo mandando tudo de uma vez só, né? Deixa para a última hora, né? Então, justamente, você pode usar lá. Eu, particularmente, gosto muito de usar o programa porque tem várias informações que já estão lá. E aí tem que ter um cuidado porque tem uma declaração chamada DIMP, que essa declaração é uma declaração que é o seguinte: toda a movimentação que passa na sua conta bancária e no seu cartão de crédito enviado para a Receita Federal. Então, às vezes, o MEI vai lá e diz que só teve faturamento de 80 mil, que o limite é 81, só que a Receita Federal vê que passou na conta dele 200 mil. E aí você cai justamente em malha fina. Eu tive um caso mesmo que eu fui verificar aqui na Secretaria do Estado da Fazenda uma declaração dessa rodando, e um determinado MEI tinha passado na conta dele 1 milhão. Aí foi besteira. Entendeu? Ele é esquecido, comendo queijo, Esqueceu, entendeu? Que aí ainda estava com o MEI. Então, existe esse cruzamento de informações. E esse cara pagou quanto de imposto aqui? E aí ele foi desenquadrado e teve toda uma situação aí, né? E aí o que acontece? Existe esse convênio entre a Secretaria do Estado da Fazenda com a Prefeitura também de Aracaju, por exemplo, e aí pode cair lá justamente. Então, assim, a pessoa física que movimenta muito aquela conta dela tem que ter cuidado. Porque movimenta a conta e você... Como é que eu ganho lá 3 mil reais e passa pela minha conta todo mês 15, 20 mil? De onde está vindo esse dinheiro? Então eu preciso justificar, né? E é bem interessante que na declaração, além de você colocar sua renda, você tem que colocar seus bens. Então tem que colocar os bens que você tem, conta bancária, se tem aplicação, se tem moto, carro, tudo você tem que colocar também. Sim. Daí tem que preencher com toda essa movimentação. Mas outra dúvida, o cara que ele, por exemplo, ele recebe ali, o dinheiro é alto, mas aí ele já usa aquele dinheiro para pagar funcionário ou para pagar... Isso tudo conta no final das contas, no MEI? No MEI, o que é que vai acontecer? Ele faz tudo isso O ideal é que ele tenha uma conta no CNPJ. Sim. Começa por aí. Ele tendo uma conta no CNPJ, toda a movimentação tem que ser feita por lá. Se ele misturar as contas, ele provavelmente vai pagar imposto que o MEI ele é isento de imposto de renda. Sim. Então, se ele separar, o que é que vai acontecer? Lembre-se, Ramon é uma pessoa e a pessoa jurídica é outra pessoa. Então, a partir do momento que ele abrir o CNPJ, não se mistura. Não deve se misturar, né? Na teoria, mas na prática a gente acaba misturando. Sim. Então, vamos dizer, se ele pega esse dinheiro daqui e o que é que ele tem que ter para ele como pessoa física? É tirar o que a gente chama de prolabore, de salário dele. Então, lá, ele resolveu lá tirar R$ 1.600 todo mês de prolabore. Ele vai tirar da conta da pessoa jurídica para a conta dele R$ 1.600. E na sua declaração de imposto de renda da pessoa física, ele vai colocar lá que recebe do CNPJ R$ 1.600. E o pagamento de funcionário, água, luz, de onde é? Está tudo na conta do MEI. Entendi. E não vai para a declaração de imposto de renda dele. Aí o que é que acontece? Se ele tiver... com tudo certinho, existem algumas regras que a gente tem de como tirar dinheiro da pessoa jurídica, vir para a pessoa física, então tirar do CNPJ, vir para a pessoa física sem pagar imposto nenhum. É o que a gente chama de distribuição de lucro. Para isso, a Receita Federal, se você não tiver contabilidade sendo feita, você pode usar uns percentuais que ele diz de presunção. Um exemplo, atividade de serviço é 32%. Então, o seu MEI mesmo, né? Você quer... Sou MEI. Você é MEI, não é isso? Sou MEI. Então, tudo que é MEI. Então, você pode pegar 32% do seu faturamento, tirar para a pessoa física
e não pagar nenhum imposto sobre esse valor. Não paga nem imposto de renda, nem INSS, porque é isento. Só que, Rodrigo, eu não tiro 32%. Vamos botar o número, né? Lá, 10 mil eu posso tirar até 3.200. Ah, Rodrigo, eu quero tirar 5. Posso? Pode. Se você tirar mais do que 5, essa diferença você vai pagar imposto de renda na pessoa física. Aí você pode estar se questionando, mas tem como não pagar nada? Tem. Se você tiver um contador, fizer uma contabilidade e provar que seu lucro não foi 3.200, foi, vamos dizer, o seu lucro foi 7 mil. Você tira os 7 mil todinho do MEI, coloca na pessoa física e não paga R$1 de imposto. É só se tratar como um funcionário também da sua própria empresa, né? Isso mesmo. Ah, E aí você começa a fazer. E aí é interessante, porque a declaração de imposto de renda é da pessoa física lá, né? O imposto de renda é da pessoa física. Então você tira esse dinheiro, coloca na pessoa física, não paga mais imposto nenhum, porque foi justamente essa distribuição. Uhum. Ah, Rodrigo, eu não quero ter isso, vou fazer como? Vou misturar. Vai pagar imposto de renda sobre isso. Então você pode pagar só de imposto de renda, você pode pagar 27,5% do que você tirou só de imposto de renda. Cara, mas eu prefiro usar PJ, as contas PJ de cartão de crédito, de tudo é bem melhor. Tudo na PJ. É, tudo na PJ, eu acho bem melhor. Porque são atividades da PJ, então funcionário da PJ, né? Tudo, pagar quem está fazendo algum serviço, alguma coisa, comprar coisa. Para se deslocar para aqui, usou o Uber. Uber foi o quê? Foi serviço, então PJ, então tudo na PJ. Serviço, trabalho. Entendeu? Precisa vir até aqui, então eu estou deslocando para poder fazer um trabalho. Então, tudo isso você consegue fazer, né? E aí, assim, o grande segredo é separar, que é o maior gargalo que a gente encontra quando a gente trabalha com finanças. E com o MEI principalmente, né? Mas tem mais alterações, tem mais informações para a galera? Sim, vamos dizer. É muito comum hoje as pessoas aplicarem em Bolsa de Valores, né? Então, o fato de você aplicar em Bolsa de Valores, antigamente era obrigatório mandar a declaração. Hoje não. Sim. É se você fizer uma venda, então as suas alienações, suas vendas das ações, ela superar 40 mil no ano ou em um determinado mês, né, se for operação sujeita. Então, assim, ou seja, o fato de aplicar em ações, eu não sou mais obrigado a mandar a declaração. Mas quando eu faço a venda de ações, se passar desse valor, sim. Aí tem outra situação também de obrigatoriedade na declaração de imposto de renda, que é o seguinte, é o que a gente chama de ganho de capital. Eu tenho um imóvel e resolvo vender esse imóvel. Se eu vender esse imóvel, vamos dizer, eu comprei um imóvel lá por 100 mil, certo? Sim. Então, 100 mil de imóvel que eu comprei. O valor foi 100 mil. Eu vendi esse imóvel por 400 mil. Como você vendeu por 400 mil, né? Você tem outro imóvel, você vendeu esse, você vai ter um ganho aí de 300 mil. É o que a gente chama de ganho de capital. Esse ganho de capital de 300 mil, você teria que pagar 15% de imposto dos 300 mil. Mas existe uma possível você pegar esse dinheiro e for comprar um outro imóvel, aí você tem um prazo de 180 dias para comprar, você não paga R$1 de imposto. Os 15% se torna zero. Então, se acontecer uma situação dessa, você passa a ser obrigado a mandar a declaração de imposto de renda. Então, quando você tem algum ganho de capital também, que é quando você vende um bem assim, você também passa a ser obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Então, vê quantas regras são? É complexo. Só que no dia a dia, todo mundo só fala o seguinte, eu ganho tanto de salário, sou obrigado? Não, tem que ver. Você ganha de salário, teve rendimento isento, se não teve rendimento isento, teve tributação exclusiva na fonte. Então, tem várias situações que faz com que você tenha ou não a obrigatoriedade de mandar a declaração. Por isso que geralmente quando o MEI me pergunta assim, Rodrigo, eu sou obrigado a mandar a declaração porque eu sou MEI? Não, peraí. Pelo fato do MEI, não. Mas aconteceu isso, tem que fazer um checklistzinho, né? E aí sim você vai verificando justamente nesse sentido. Olha, e vamos dar um tempinho aqui do estúdio e vamos pra rua. Já que a gente tá falando de finanças, nada melhor do que a gente trocar uma ideia com a galera que sabe disso de verdade. Vamos lá dar um pulo na Infocontabilidade e ver o que é que eles têm pra falar pra gente. E fugindo dos estúdios, a gente vem saber aqui, certo, sobre esse assunto na prática. A gente deu um pulo aqui na Infocontabilidade, uma pessoa que já tem um contato com o Rodrigo de muito tempo e vai contar o seu depoimento, como é utilizar o Sebrae e todas as ferramentas que o Sebrae tem pra gente.
gente. Mulher, seja bem-vinda aqui. Obrigada. Eu sou a Vanessa, sou infocontadora, trabalho no segmento de contabilidade para negócios digitais. E falar sobre o Sebrae é sempre uma honra, né? Porque eu já sou usuária dos cursos, dos eventos do Sebrae já tem um tempo. E com a consultoria do Rodrigo, ela vem só a melhorar o meu atendimento com os clientes. Você carregar o nome da sua empresa, Infocontabilidade, hoje o que é tecnologia, né? Infoprodutos, e-commerce. Então, a tecnologia atrelou o empreendedorismo a um negócio muito novo. E para empreendedores que estão começando justamente nessa prática aí, o que é que você pode falar para a galera para já se preparar assim, na parte de contabilidade da empresa? Então, muitos empreendedores, principalmente no mercado que eu estou inserida agora, né? Eu já vim de do mercado convencional, né? Atendia lojas, lojistas e tal, mas agora, desde 2022, que eu vim focada em negócios digitais. Então, eu atendo desde gestores de tráfego, infoprodutores, social media, e nossa contabilidade ela é focada em sanar as dores desse público. E o que eu percebo é o seguinte: muitos só deixam para procurar a contabilidade na hora que o BO chega. Quando os problemas acontecem, quando recebem uma notificação da Receita Federal, muitos ultrapassam o teto do MEI e aí que vem, como é que eu faço, como é que eu resolvo, eu fui notificado e tal. Então assim, se você está começando agora, eu entendo que você está iniciando um negócio, você não vai precisar ter uma contabilidade mensal te acompanhando, mas é importante que você procure um profissional para que você entenda as particularidades do seu negócio do ponto de vista da burocracia, do ponto de vista fiscal, e aí com essas informações você vai ter embasamento para se preparar. Então já sabe, né? Qualquer dúvida você pode procurar o Sebrae. Então você, como pessoa que consumiu, convide as pessoas aí que estão nos assistindo para procurar o Sebrae e conhecer todos os produtos que o Sebrae disponibiliza para a sociedade. Para todos os empreendedores, né? Busquem o Sebrae porque vocês vão ter informações fidedignas, né? Porque também a internet propaga muita coisa que não é verdade, ou então que confunde muito. Então, os consultores do Sebrae, eles estão prontos para te atender da melhor forma, para entender sobre as suas particularidades e te ajudar a esse planejamento também de como, eu vou abrir um MEI, eu vou virar uma microempresa. Então, o Sebrae ele está pronto para te ajudar e fazer com que essa empresa ela cresça de forma saudável, porque são vários especialistas e eles estão prontos para te atender e dar esse suporte que você precisa, e você vai ter um negócio digital sólido, quem sabe aí, concorrendo com grandes empresas no mercado nacional. Tá vendo, meu amigo? E quem tá falando é quem realmente usou e conferiu de verdade que o Sebrae tem um melhor para você. Agora vou pegar uma lotação, aquele mototáxi, quem sabe, e vou voltar pro estúdio, papai. Chama. Não, pra galera já começar a empresa ali já com o pé direito e não entrar, né, botando os pés pelas mãos, porque, meu amigo, isso é complicado. Às vezes a gente não se toca, e principalmente a galera que vende serviço. Eu acho que o pior é quem vende serviço, porque o produto ali o cara tá enxergando, ele sabe emitir a nota ou não, e o serviço não, o cara vai fazendo trabalho, não emite nota, só vai entrando dinheiro na conta, daqui a pouco a justiça quer saber, meu amigo. É isso mesmo. De onde vem esse dinheiro? Como é que você disse que é MEI? O pessoal ficou tudo abismado, né? Teve aquela confusão toda por causa do monitoramento do Pix, né? Sim. Só que aquele monitoramento do Pix, quando saiu a legislação, ele tinha feito o que? Antes você monitorava com 2.000, eu só fiz aumentar. Então, assim, menos gente ia ser monitorada. Foi melhor, né? Foi melhor, mas aquela confusão que saiu nas redes sociais, aí fez justamente voltar ao que era antes. Mas é monitorado há muito tempo. Há muito tempo, né? Mas, Rodrigo, obrigado, valeu mesmo pelo papo. Acho que foi muito esclarecedor, não só para mim, mas para todo mundo aí que quer ser um grande empreendedor e virar multimilionário, que é o que a galera tá buscando, né? Com certeza. Valeu de verdade. Qualquer dúvida, a galera pode procurar o Sebrae. Tem aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem todas as redes sociais do Sebrae, tem o site, tem um contato. E o Sebrae, você que é de Aracaju, fica localizado ali na Tancredo Neves, certo? Na esquina ali em frente ali a Faculdade Pio X. Você pode dar um pulo lá também e pode ver os eventos do Sebrae, que são vários. Rodrigo, obrigado pela presença mais uma vez. Espero que a gente possa se encontrar outras vezes e você me assuste mais ainda. Eu que agradeço. Porque a vida do microempreendedor individual... Eu vou sair do meio, viu? Tô evoluindo. Com certeza. Tô evoluindo. Próxima vez que você voltar, eu vou dizer...
Larguei. A favela venceu. Então, um cheiro no seu coração, compartilhe esse vídeo, jogue lá no grupo da família, no grupo do Baba, no grupo da Pastoral, jogue no grupo de orações, bote no grupo do concurso da PMSE, bote em todos os grupos que você tiver e vamos disseminar a cultura do empreendedorismo, papai. Um cheiro no seu coração e na próxima semana a gente tá de volta.